agora a presença do Guilherme Mirasso, ele que é secretário de Turismo de Tupanciretã, e também Ellen Padilha, coordenadora dos animais da 65ª Expo Tupã, que acontece na semana que vem trazer informações, né, como é que estão os preparativos, como é que está esse andamento, né, dos expositores, enfim, como pegar o ingresso. E nós vamos conversar agora com o Guilherme e a Ellen, já iniciando com o Guilherme Mirasso, secretário de Turismo de Tupanciretã, que está organizando todo esse grande evento e que por um bom tempo ela ficou adormecida, que agora volta com força total. Guilherme, um bom dia, como é que está, amigo? Bom dia, Antônio, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É um desafio, organizar uma feira já é um desafio. Agora, organizar uma feira que por 6 anos ela ficou parada, inativa, né? E por diversas nuances. Então, a gente não teve questão de pandemia, de chuva, então, enfim, diversos motivos que não ocorreu a feira. Então, voltando agora, a gente também lida com os desafios das expectativas das pessoas, né? Uhum. De como será essa nova feira, essa nova identidade da Expo Tupã. Que a gente pode dizer assim, que a Expo Tupã até 2019 ela teve uma identidade e a partir de agora ela vai para uma nova identidade, onde vai aliar, além do que já tinha, mas a gente vai aliar inovação, tecnologia, vai trazer um composto que é da nossa secretaria hoje, que é do turismo, principalmente focado no turismo rural. Então, a gente está aí, nos preparativos finais, não finais de organização, porque a gente ainda tem diversas etapas ainda até quarta-feira, das montagens, mas seguindo aí a todo vapor. Mirasso, antes de nós entrarmos na feira em si, a programação, como é que foi para chegar? Como é que foi o estudo para vocês? Assim, não, você está entrando agora e para pegar uma feira que tem o seu 65ª Expo Tupã, como você falou, parou 6 anos. Mas como é que você chegou para estudando, analisando o seu grupo? Eu tenho que fazer isso, a tecnologia está aí, né? Tem aí, enfim, digamos, as plataformas digitais. Como é que você chegou, analisou para montar essa feira? Então, Antônio, a gente, na verdade, é uma feira que ela vem construída por vários pares, né? Então, não é direcionada somente pela Secretaria de Turismo, mas aí a gente tem a Secretaria do Agronegócio, que está muito imbuída nessa organização, a Secretaria do Meio Ambiente. Podemos dizer que todas as secretarias estão envolvidas em conjunto com o Sindicato Rural, né? Então, a gente não pode deixar de lado o Sindicato Rural, porque ele é uma grande parte desse elo de organização e de pensar sobre a feira. E quando nós recebemos o desafio, quando nós assumimos a Secretaria de Turismo, foi de que a gente deseja voltar com a Expo Tupã e já nesse ano. E ela sempre foi em maio e a gente, ok, vamos lá. Mas nós sabíamos que os nossos desafios seriam, primeiro, questão de patrocínio, porque muito das empresas elas têm uma programação do ano anterior para o próximo, né? Então a gente saberia que esbarraria muito nisso. Obviamente, consequentemente, também a gente acaba esbarrando também na questão dos expositores, porque eles criam uma agenda de feiras, né? Então acaba que às vezes a Expo já não tinha, pensei que não ia ter mais. Então muitos deles a gente teve que ir para um poder de convencimento para trazê-los, né? E falando assim sobre a inovação, é uma atividade, um segmento que ele vem crescendo muito, né, nos últimos anos, principalmente dentro do agro, né? Então, não dentro do agro, né, mas especificamente porque a gente tem muito forte o agro no nosso município, né? Nós somos uma potência da soja. Obviamente, né, com todas as estiagens que nós tivemos aí nos últimos anos, ela acaba sendo um pouco prejudicada. Mas a gente ainda é uma potência do agro. E a inovação, quanto ao agro, né, ela tem diversas possibilidades. E é isso que a gente quer trazer. De aproximar, né, o nosso produtor rural, os nossos empreendedores do campo, para eles olharem
para a inovação como uma ferramenta para eles usarem dentro das suas propriedades. Então, a gente vai ter startups que vai trabalhar, que vão trazer para eles um marketplace ou um dashboard, né? Deles, por exemplo, se ele não precisa, hoje, que é um dia de chuva, tá lá analisando dados. Se ele tiver uma plataforma com câmeras, com internet no campo, ele consegue levantar todos esses dados sentado na casa dele, olhando pelo computador. Então, tem plataformas, startups que trabalham com a parte da irrigação. Uhum. Então, nós vamos trazer 5 startups, né, para o espaço da inovação, que será o pavilhão multi. Uhum. Né, e depois eu posso explicar o que é o pavilhão multi. E dentro desse espaço, 2 dias serão focados diretamente para a inovação. Né? E a inovação, leia-se, tanto tecnológica, tanto os desafios da inovação. Nós teremos painéis sobre isso. Né? A gente vai trazer pessoas importantes do Estado para falar sobre a inovação e sobre os desafios da inovação, principalmente em meio à estiagem. Né? Muito bem. Tu tá trazendo inovações que a Expo Direto, né, traz direto isso aí mesmo. Exatamente. Então, a gente não tem como a gente fugir do que as outras feiras estão fazendo, né? Então, a Expo Direto ela é um case de sucesso e ela praticamente 80% dela é focada na inovação, e seja a inovação por meio, né, digital ou pelo meio dos maquinários. Mas a Expo Direto ela já vem com essa nova temática, né? De trazer inovação pro homem do campo, né? E que ele olha a inovação não só quanto, eu vou comprar uma máquina da última geração. Não, mas ele pode ter essa máquina, mas ele pode também ter um aplicativo que ele vai medir a praga que está acabando com a colheita dele, né? Então, aliar, né, e ter esse diálogo entre as partes, essa aproximação desse ecossistema, que é muito importante. Então, hoje, essa arena de inovação, esse espaço de inovação que a gente está criando lá, é para que, após isso, né, a gente possa criar dentro do nosso município um ecossistema de inovação. Que Tupã-Seretã, assim como é Cruz Alta, como é Juí, como é Santa Maria, como foi Santiago agora, que a semana passada lançou o seu ecossistema, a gente também seja um braço da inovação, né? Porque a gente tem potencialidade para isso. Então, todo esse movimento que nós estamos fazendo a partir da Expo Tupã é justamente para isso. O produtor também, ele está entrando naquela exigência, né? Tanto que ele exige também do seu peão, do seu funcionário, aprender mais, porque a tecnologia está indo aí, né? Exato. Maquinário que praticamente anda sozinho na lavoura, né? E tem que ter alguém para manusear, para usar esse maquinário. E a feira é um gancho para pegar essas novidades, né? Isso. A feira, obviamente, né? Muitas pessoas enxergam a feira só pelo âmbito dos shows, né? Mas a nossa premissa da feira é sim ter os shows, mas também a gente trazer o conhecimento também para as pessoas, né? Então a gente vai ter lá shows, vai ter a questão cultural, turismo, né, que a gente vai estar lançando o primeiro passeio turístico. Nós vamos ter a parte dos rodeios, né? Então, a feira ela é muito mais do que só os shows. Né? É muito mais. A gente está trazendo uma amplicidade para ela, para que ela, a partir de 2025, cada ano ela possa ter um ganho maior. Cada ano a gente vai ir aumentando ela. Então, e não com foco em shows. Obviamente que vai ter os seus shows, mas o nosso foco sim é de trazer para dentro do nosso município pessoas experts nos assuntos que possam fazer o nosso município crescer, né? Para que a gente mude também o nosso modo das percepções das atividades econômicas que nós temos aqui dentro. Deixar um legado, né? Futuro. Exatamente. Agora tu falou em questão dos rodeios. Os rodeios que, digamos, há 6 anos acontecia antes, né, de parar a feira, muitos participavam e depois eram classificados para um outro rodeio. Vai continuar também isso aí? Isso eu sou suspeito para falar, porque aqui acho que a Ellen pode ter mais propriedade para falar. Mas dentro, né, desse espaço que a gente está criando lá, né, além dos rodeios que terão, a gente tem diversas outras provas, né, que depois a Ellen pode explicar para vocês. Mas até sobre os animais que vão vir, então, né, e até os animais que vão vir para as crianças, né, que vai ter para motivar as crianças a olharem, vai ter mini vaca, vai ter pônei, vai ter, né, uma diversidade de animais muito grande.
né? E inclusive o rodeio, né? Que aí o rodeio ele vem com a chancela dos núcleos também, né? Então com a organização deles em conjunto com a organização do evento. Muito bem. Bom, nós estamos falando com o Guilherme Mirasso, secretário de Turismo de Tupã-Seretém, também depois com a Ellen Padilha, coordenadora dos animais da 65ª Expo Tupã. A gente vai pedindo um tempinho para o Guilherme também para a Ellen, a gente vai um intervalinho, depois a gente vem conversando aí sobre essa grande feira, né? Que é de renome aqui no estado, e trazendo para você essas informações da nossa Expo Tupã voltando ativa novamente. A gente vai a um rápido intervalo, o de Tupã-Seretã, e também com a Ellen Padilha, coordenadora dos animais da 65ª Expo Tupã, que acontece na semana que vem. Mas, Guilherme, nós no intervalo comentando aí que a feira tem o seu nome, está na 65ª Expo Feira, que vem a semana que vem, mas ela nasceu bem antes disso, né? Tem um nome a zelar aí no Rio Grande. Ela tem um legado muito grande, né? Hoje ela é a terceira feira mais antiga do estado. Então, é uma feira que ela tem ela tem o seu charme e o seu glamour, né? Dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, né, com essa volta, a gente também quer retornar isso, né? De ser uma feira, né, longeva, mas com história também, né? Uma feira que... E até dentro disso a gente, né, tá com algumas questões assim de transformá-la num patrimônio cultural de natureza imaterial. Né? Então, para dar mais, né, visibilidade para a feira, angariar mais recursos, mais divisas para a Expo. Então, provavelmente, na próxima feira a gente já consiga estar nesse... A quarta-feira, eu já estava com uma reunião já com planejamento para a feira de 2026. Então, antes da gente terminar essa feira, a gente já está organizando a feira de 2026. E provavelmente já nessa feira, no domingo, a gente já vai fazer o lançamento da Expo de 2026. Então, todo o trabalho que nós estamos fazendo, né, a gente já está começando para 2026 agora. E a feira de 2025 ainda nem aconteceu. Né? Então, a gente já está reunido com empresas que, né, são do setor de leis de incentivo, tanto a cultura, a Lei Rouanet. Então, a gente já está fazendo todas essas buscas de como a gente pode começar a criar projetos, né, para a feira de 2026. É assim que os expositores se organizam, né? Eu estou nessa feira, mas eu já vou me organizar para 2, 3 feiras futuras. E no momento que a gente já tem essa calendarização, eles já conseguem sair da feira sabendo, em maio do ano que vem, tal data, vai ter a Expo Tupã, eu já vou colocar no meu calendário. E aí a gente consegue também criar mecanismo de acesso deles para a feira. De acesso, quando eu falo deles, um mecanismo de mais tempo de pagamento, porque dessa vez eles tiveram no máximo 3 meses para poder, né, pagar os seus espaços, e a gente pode criar um mecanismo de 10, 12 meses, né? Muito bem. Bom, vamos conversar um pouco com a Ellen Padilha, né, que está aqui com a gente. Ela é coordenadora dos animais da 65ª Expo Tupã. Ellen, bom dia. Os animais estão chegando, vão chegar lá semana que vem? Bom dia. Bom dia, Antônio, tudo bem? A quarta-feira eles já estão chegando, então a gente começa a receber eles, né? Hoje já vem a montadora das baias para montar, para receber os animais, os cavalos, né? E quarta-feira eles já estão chegando com expectativa também dos expositores, né? Como é que está, digamos, a expectativa para essa feira e da onde vêm esses animais? Bom, esses expositores, principalmente dos ovinos, eles já estão mais acostumados, né? Então, eles já estão numa expectativa porque fazia muito tempo que eles não traziam os animais para participar da nossa feira, Acho né? que já participaram. Já participaram, são figurinhas carimbadas já. O pessoal daqui, de Cruz Alta, de Julho, que sempre participaram, sempre colocaram seus animais para expor na feira, né? Então, a expectativa deles e nossa, porque a gente está organizando com eles, então dá para ver esse processo todo acontecendo e eles também bem animados para trazer os animais. Tá certo. O Mirasso falava da questão de que vai ter novidades lá, mini vaca, pôneis. Como é que vai ser para as crianças que estão nos ouvindo aí? Sim. Queria comentar também que já está tudo lotado, nós não temos mais espaços lá, todas as baias preenchidas. Então, a gente vai ter em média ali para a criançada, para o pessoal que gosta de olhar, em média de 70 ovinos, né? Vamos ter mini vacas, vamos ter pôneis, vamos ter concurso de morfologia.
a parte dos rodeios. Então, ali, quinta e sexta vai ser focado na exposição, né, também. Mas nos concursos de morfologia, né? E daí, no sábado e no domingo, a prova dos rodeios. Então, tem o quarto de milha, o cavalo crioulo, que também envolvidos com a gente, tanto na preparação quanto nas provas, né? E para a criançada que gosta, essas mini vacas vai ser a sensação, né? Tá certo. E os rodeios vai ser classificatório? Sim, eles já vêm de etapas anteriores, né? Então, a gente vai ter o laço comprido com quarto de milha, vamos ter a recoluta, que é o cavalo crioulo que está organizando, né? Então, tem a fase da doma de ouro, tem as paleteadas, que o pessoal gosta de ver, né? Eles estão super engajados esse ano para fazer um evento bem bonito. Então, eles já vêm de etapas anteriores e vamos ter a final ali também, né, da doma. Só da exposição desses cavalos dele a gente já tem, e também a participação das provas, mais de 50 animais, né? Então, eles vêm com os cavalos, vêm com o gado, para agitar o povo lá, vai ter muita prova legal. Realmente. Então, você comentou que a parte de inscrições para ir para lá já não tem mais, já tá? Tá tudo lotado. Tudo lotado, né? Total de animais que vão participar da feira? Olha, contando assim com as provas, não tem como a gente saber certo, porque é muito animal, é muito gado, né? É muito cavalo. Mas só de ovinas ali a gente já tem 70 animais inscritos. Meu Deus. Temos mais ou menos 12 pôneis, 3 mini vacas, então a gente vai contar com 3 pavilhões, né? Os 2 que já estão estruturados lá no parque, né? E um que virá de fora que será montado. Então tá tudo lotado. Você comentava no intervalo que o pessoal está pegando junto, né? Para ajeitar essas baias, essas coisas. Sim. Tanto a nossa parte como prefeitura, que é a primeira vez que a gente está totalmente engajado nesse projeto com o sindicato. Então, é uma cadeia, né? É a prefeitura, é o sindicato, os núcleos também estão dando muito apoio para nós. O pessoal, os criadores de ovinos também, qualquer coisa que precisar, a gente recorre a eles. Porque, querendo ou não, eles têm muito mais experiência em eventos do que nós, que somos estreantes, né? Claro. Então, para nós, a ajuda deles é fundamental. Muito bem. Nós estamos falando com a Ellen Padilha, que é a parte que coordena a parte dos animais, pelo que você falou aí. Muito interessante, né? Muitos animais vão estar na feira. Lá no início, né, da feira, era feito praticamente só com animais, né? Depois, no decorrer dos anos, que entrou a parte do comércio, que aí foi introduzido na feira, que chegou nessa grandiosa feira que é hoje. Mas, mais alguma informação sobre a questão dos animais, não? A gente queria convidar todos para participarem, né? Assistirem as provas, assistirem os concursos de morfologia, porque tanto para nós, quanto para os expositores e para o público em geral, a expectativa é o tradicional já, os animais na feira, né? Então, o pessoal vai com grande expectativa de vê-los, vai ter animais lá muito lindos, já premiados em várias outras feiras, né? Então, a gente convida todo mundo que vá participar, que vá prestigiar, porque vai estar bem legal. Tá tudo lá feito com muito carinho por todo mundo. Tá bem organizado, bem bonito. A gente espera que todo mundo lá vá, porque a gente tá fazendo para a comunidade, né? É uma volta que o pessoal tem expectativa de como vai funcionar. Então, já que é um setor que todo mundo quer olhar, quer ver, a gente convida todos que vão, que prestigiem, porque vai estar bem legal e muita programação. Digamos, a parte dos animais, os eventos que acontecem, vai ser ali digamos, julgamento, vai ser na parte central ali da feira? Julgamentos morfológicos Isso. Na quinta e na sexta serão na pista central. Aí no sábado e no domingo serão as provas lá na pista do rodeio, né? E a gente vai também contar com um julgamento de ovinos rústicos, que é também, acho que uma novidade, porque a gente achava até que não tinha mais criadores de ovelhas a campo, né? Como se diz. E a gente achou muitas dessa criação e a gente trouxe para a feira. Então, a gente vai ter esse julgamento desse lote de ovinos rústicos, né? Vale. Que é também para o pessoal olhar, porque a gente não vê muito, né? A campo. Então, é uma novidade que vai ter no domingo. E o foco mesmo do sábado e domingo é na pista lá embaixo dos rodeios. Muito bem, olha aí, ó, Ellen Padilha trazendo essas novidades aí que o Guilherme já tinha posto aí anteriormente, que vale a pena você ir na feira e verificar aí a 65ª Expo Tupã. Inicia quarta ou quinta? Quinta-feira. Quinta-feira. De 15 a 18. É, legal, né?
Os espaços já estão... Agora acabei de receber mensagem lá que já estão sendo montados os espaços, sendo erguidos já os espaços, né? Hoje? Hoje mesmo. Hoje já chegou a empresa montadora. Hoje ela já começa, então, a partir... Hoje nós estávamos conversando que a partir de hoje a feira começou oficialmente, né? Tudo pode acontecer. Então, os expositores já começam a ir lá para arrumar os seus espaços. Então, já, na verdade, alguns já até chegaram, né? Já chegou algumas carretas que são expositores que são containers. Então, já chegaram já essa semana. Então, já os preparativos já, desde a de quarta-feira, já vem a 1.000 por hora já. E os pavilhões, as partes do comércio, ainda tem vaga, ainda para quem quer? Isso, ainda tem. Nós temos algumas vagas ainda no pavilhão do comércio e até, né, posso deixar registrado o telefone se alguém tiver interesse. Sim, é né, interessante. que é o 55-99613-2530. 55-99613-2530. Ainda temos alguns poucos espaços no pavilhão do comércio. Os outros pavilhões a gente já está com eles todos já preenchidos. Né? Como eu falei, a gente vai ter o pavilhão multi. O pavilhão multi, além de ter as secretarias do município, onde vão apresentar os seus projetos e o que estão fazendo, a gente vai ter a parte da inovação. No sábado, a gente vai trabalhar com a parte bem relacionada à criatividade e cultura do município. Então, a gente vai ter um aspecto cultural até identitário relacionado ao nosso museu. Então, a gente vai levar peças para lá, para apresentação, para a comunidade também poder ter esse acesso. Então, serão atividades bem bacanas assim, nesse pavilhão multi. A gente vai ter o pavilhão da agricultura familiar, né, que, diferentemente dos outros anos, ela vem mais para o centro da feira, mais como uma referência, né, e para referenciar os nossos produtores locais, né, para dar mais visibilidade para eles. E diferente das feiras tradicionais e até mesmo como a Expo Direto, o nosso pavilhão ele vai ter uma diferença, que a gente vai ter uma pequena praça de alimentação dentro do pavilhão. Dentro do pavilhão. Então, primeiro, para que as pessoas eles possam vender até mesmo picado para as pessoas comerem ali. Então, a gente vai ter um momento de happy hour com voz e violão dentro desse espaço. Então, a ideia do pavilhão é que a gente também, as pessoas, porque normalmente o pavilhão da agricultura familiar é um espaço de passagem. As pessoas entram, compram e saem. E a gente quer que elas entrem, comprem e fiquem. Então, a ideia é essa. Então, acreditamos que dessa forma a gente vai estar valorizando nossos produtores rurais, né? E os produtores da agroindústria, principalmente, né? Que são... Aí a gente tem, só no nosso município, 11 certificadas. Né? Então, é algo que é muito importante para nós e a gente precisa colocá-los em destaque, né? Então, a ideia é de se construir esse pavilhão junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Então, é um pavilhão que vem, né, praticamente 100% patrocinado pela SDR. Então, tudo é direcionado por eles, tudo construído junto com eles. Então, acredito que isso vai ser um dos pontos altos da feira também, o pavilhão da agroindústria familiar. E tu traz um ponto importante, porque as demais feiras já estão fazendo isso. Né? Estão valorizando a parte da feira do agroindústria familiar. E não é novidade no estado como um todo, né? Que a feira vem e traz também isso aí. A agroindústria familiar, isso é uma premissa nossa enquanto Secretaria de Turismo. Né? Todos os eventos que a Secretaria do Turismo entrar ou como apoiadora, realizadora, a agroindústria familiar ela estará junto. Né? Seja no seu total dos seus agricultores ou parte deles. Né? Então, a gente sempre vai levar eles junto, porque isso também a agroindústria para nós ele é o nosso carro-chefe para a construção do turismo rural no município. Então, eu não tenho como simplesmente querer construir o turismo rural e não ter eles junto conosco, né, para a gente fazer essa caminhada. Então, todo evento que tiver a Secretaria de Turismo envolvida, as agroindústrias estarão também. Guilherme, tu ficou mais confortável na questão de trazer, né, a agroindústria familiar, porque foi num primeiro momento que você foi para o interior, pesquisou, viu qual é a área, digamos, do turismo que tu poderia avançar aqui no município. Eu acredito que foi isso. Né? Isso. Tanto que, né, depois desse estudo que nós fizemos, a gente teve o primeiro seminário, né, de turismo rural para identificar quais as propriedades e quem eram os produtores que desejavam ter o turismo dentro das suas propriedades. Né? E agora na Expo a gente vai ter a segunda etapa, né, que vai ser no sábado pela manhã. A gente vai ter a segunda etapa desses que preencheram o formulário lá. Né? E a gente vai ter a segunda etapa de dizer, agora a partir de agora está aqui o corpo técnico
que irá nas propriedades de vocês fazer a análise, de dizer o que precisa melhorar, o que precisa investir, o que não precisa. E depois, a partir daí, partir para a terceira parte, que é a construção do produto, do produto turístico em si. Então, nós também na feira a gente está lançando o primeiro passeio experimental. Né? Então, a gente é um passeio com 20 vagas, a gente já tem 17 vagas, né? Já tem 17 pessoas que irão participar já desse passeio, onde ele vai começar, no domingo pela manhã, vai ter um café da manhã no pavilhão da Agroindústria, promovido pela Agroindústria. Aí todo mundo toma um café, sai, pega um ônibus e faz uma rota em 2 agroindústrias. Sai, vai numa agroindústria. Isso na feira? Na feira. Faz uma visita técnica numa agroindústria, prova lá, sai dessa agroindústria, vai para outra, faz visita técnica, prova os produtos, sai de lá, vai para o museu do município, né, faz uma visitação guiada lá no museu e volta para a Expo Tupã. E todo esse trajeto que eles vão fazendo, vai ter um contador da história contando sobre a história do Tupã-Seretã. Né? Então, ela vai ser uma visita totalmente guiada, desde o café da manhã até a sua chegada. Já promovendo o turismo. Já promovendo o turismo. Então, ele vai ser o primeiro passeio experimental, né, que a gente vai conseguir identificar o que vai dar certo, o que não vai dar, o que a gente precisa ajustar. Né? E aí, a partir desse, a gente já tem uma previsão para o segundo passeio, ser em junho já também. E como é que foi essa reunião com esse pessoal? Na verdade, assim, isso é algo até bem bacana, porque todas as vezes que a gente chegou nos produtores rurais, eles foram muito receptivos. E eles participam conosco dessa construção. Né? A gente não chega lá criando e eles vão lá e fazem. Não, eles... o que vocês acham de fazer desse jeito? Então, tem uma escutatória dos dois lados. Né? Então, é muito mais do que chegar lá uma secretaria do município e dizer, façam assim. Não, a gente ouve eles, né, até para entender porque o negócio é deles. Claro. Né? A gente está ali muito mais, né, como um apoiador para eles e para a divulgação do produto deles. Então, se criou um grupo, né, de trabalho, né, e esse grupo de trabalho que agora vai começar, né, fortemente atuando, que é a Secretaria de Turismo, Sebrae, Senar, Emater. Então, a gente está construindo esse grupo de trabalho para conseguir, né, mais fortemente dar subsídios para esses empreendedores e sim a gente criar, né, daí uma rota turística das agroindústrias do município. Você falava, Guilherme, que não vai focar muito na questão do show, mas vai ter shows, né? Vai. Isso, nós teremos shows, né? Todas as noites nós teremos shows a partir das 8 horas da noite. Né? Quando a gente fala assim que o nosso foco nesse primeiro momento, né, os shows, primeiro porque é uma feira que está começando, então a gente tem que ter os pés no chão. Poderia até nem ter, né? Poderia até nem ter. Então, hoje, se a gente for, né, muitas pessoas, mas não vai ter nenhum show nacional. Hoje, para você ter uma ideia, um show nacional, e pega aí uma dupla mediana, né? Não precisa nem, é no mínimo 300 mil reais. É muito. E isso a gente falando só em cachê, né? Sem falar transporte, o palco, que o rider, né, que é os equipamentos deles, muda. Normalmente um palco de uma banda assim é no mínimo 50, 60 mil reais para fazer. Então, o custo de uma atração só, ela paga a feira. Então, a gente não tem como, numa feira que é de retomada, que a gente precisa ter o pé no chão, simplesmente largar um show desse porque a gente vai quebrar. Né? Então, a ideia é o quê? É trazer shows mais regionais e sim com qualidade. Todos os shows que estão vindo com qualidade, podem ter certeza. Né? Vai ter uma entrega super boa. Então, e sim, para o ano que vem, a ideia é pelo menos um show nacional. Né? O que é o que a gente já está trabalhando para isso. Né? E nessa reunião que eu tive quarta-feira já trabalhando nisso, mas é que daí a gente tem um ano inteiro para captar patrocínio, captar leis de incentivo, negociar com as bandas, negociar com produtoras. Então, é um cenário diferente do que hoje eu pegar e trazer um show de 300 mil e eu negociar com uma banda para o ano que vem e trazer ela pela metade do valor. E com, né, outros patrocínios. Então, esse trabalho ele não tem como ser feito, né, em 3 meses. Ele precisa ser um trabalho muito mais duradouro. Então, a ideia sim que em 2026 a gente mude o patamar, digamos, de um show regional para um show nacional. Isso sim, pelo menos um. Isso eu posso garantir que em 2026 nós teremos. Tá certo. Questão de valores, Guilherme, para a feira. Os valores a gente vai ter, né, os 2 dias, na quinta e na sexta, até o meio-dia gratuidade, né, para valorizar o pessoal que
de repente não tem condições de ir, os nossos estudantes, as escolas para participarem da feira. A partir da meio-dia até as 18 horas, valor de R$20, sempre lembrando que tem meia entrada, né? Então, para estudantes, para pessoas com deficiência, para crianças não pagam até 6 anos, né? Idosos tem meia entrada, e depois de noite, a partir das 18 horas, né? Que daí sim vai pegar a parte dos shows, o ingresso é R$50, mas também tendo meia entrada. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, perguntando por que a entrada da feira não é gratuita, sendo que na região, como na Expo de Joia, é grátis o acesso. Vamos lá. Isso é algo que é bem importante, né, para explicar para a comunidade. Né? Hoje a feira ela tem 3 tipos de receitas, né? Neste formato que a gente está voltando hoje. Óbvio que a gente gostaria muito que a feira tivesse entrada gratuita. Mas quais são os 3 tipos de receitas? Bilheteria, patrocínio e locação de espaço. Hoje a bilheteria ela corresponde pelo menos a 60% do lucro bruto da feira. Que a gente, né? E vamos lá, a gente pegou um parque, que a parte de baixo do parque a gente teve que praticamente refazer tudo, porque foram roubados fios, então ele estava deteriorado. O sindicato, ele conseguiu, a parte de cima, o sindicato conseguiu manter a muito custo, e parabenizo aqui a presidente Julieta, muito bem a parte de cima, mas eles não conseguem ter fôlego para manter aquele parque, né? Imagina, durante 6 anos, as pessoas roubam, as pessoas cortam as telas, danificam. Então, aí pensa-se assim, numa feira que a gente está com 3 meses, né, para poder executar elas, e a gente não consegue angariar patrocínio suficiente, por quê? Né? Porque a maioria das empresas, elas se programam um ano anterior. Então, o que a gente conseguiu de patrocínio foi muito no choro atrás das empresas. Então, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, que pro ano que vem, né, nós vamos aumentar essa questão da gratuidade na feira, né? E aí só os shows aí, por exemplo, vai ter show nacional é pago. Não tem como ser gratuito. Da mesma forma que em Joia é pago, como foi na Fenamilho, qualquer lugar o show nacional é pago. Mas para entrar na feira, pro ano que vem, a gente vai ampliar essa janela da gratuidade, né, para que as pessoas possam ir frequentar mais a feira. Mas nesse ano é impossível a gente fazer isso, né, pela questão de que o custo da feira ele é um custo elevado, né, para a gente fazer a feira. E é uma retomada da feira. Então, nesse primeiro momento, é uma das 3 receitas que é o que comporta a feira e o que nos mantém. Né? Se a gente tira essa receita, a gente quebra a feira novamente, a feira não é feita novamente. Então, por isso, né, que diferente dessas outras feiras que tem, que ela já é uma feira já que, por exemplo, a Expo Joia é uma feira que vem construída desde o ano passado. Né? Eu tive uma agenda com o pessoal lá da Expo Joia, eles já vem construindo ela já faz mais de 1 ano. Então, 1 ano que tu tem lei de incentivo, que tu tem a Lei Rouanet, que tu tem patrocínios grandes, é diferente. Aí tu consegue possibilitar com que as pessoas entrem gratuitamente. Mas agora, numa feira que a gente começou a planejar ela a partir de janeiro, fica inviável a gente não cobrar o ingresso. Então, por isso, né, que a gente está tendo esse valor de ingresso, que a gente está cobrando ingresso, mas de certa forma a gente também abre essa janela pequena, sim, de gratuidade, que é na quinta e na sexta, né, e tem a meia entrada também, que vai beneficiar muita gente dentro do município, né, tanto os idosos como os estudantes. Mas sim, a nossa ideia é que para 2026 a janela de gratuidade ela se amplie. Que tu está buscando nessa lei de incentivo aí, que você já está trabalhando já para o ano que vem. E outra também, que nós temos uma feira dentro da cidade, né? Então, facilita muito, né? Exatamente. Ellen, mais alguma informação para nós? Não, só queria convidar mesmo todo mundo a participar, né? Porque vai estar bem bonito, vai estar bem organizado, vai ter bastante coisa para fazer. Vai ter o pavilhão com os expositores, o comércio, né? Bastante coisa para vender lá dentro. Vai estar bem legal e a gente espera que todo mundo vai, prestigie e olhe com carinho, né? Para esse ano que está voltando, que é difícil, né? Porque ficou 6 anos parado. Imagina, vieram de 64 edições, que foram muito bem vistas, né? Tava tudo dando certo, daí parou esse tempo. Agora a gente tá voltando, então que o pessoal olhe com carinho, né? Que vá lá, prestigie, pro ano que vem a gente já tá trabalhando para ser algo muito melhor e muito mais bonito. Guilherme.
Então, Antônio, convidar, né, toda a comunidade para participar da feira, né? É uma feira que ela está sendo feita para a comunidade, né? E a gente, com certeza, a gente não vai agradar a todos, né? Porque todo mundo, né, tem a sua percepção de tudo. Mas o que a gente deseja, sim, que as pessoas possam ir lá pelo menos, né? Eu não quero pagar ingresso, mas vai, né, nos dias de manhã que... Né, porque tu pode entrar, por exemplo, 11h59 e fica até a meia-noite e não pagou ingresso. Né? Então, que possam ir lá curtir a feira e garanto, né, que tudo como a Ellen falou e só corroborando com o que ela falou, ela está sendo uma feira feita por diversas mãos, diversos pares, tanto do município quanto de fora, justamente para que a gente, né, crie esse engajamento dessa volta da Expo, né, por ser uma feira tão importante para o município e para os munícipes. Então, é o que a gente deseja, né, que as pessoas possam ir lá, possam curtir, e não curtir só no âmbito de shows, mas, né, da estrutura em si, que eu acho que vai estar bem bacana, e a gente aguarda todos a partir do dia 15 lá. Muito bem. É o apoio da comunidade para que fique sempre melhor, né, para futuras feiras que vocês já estão preparando. Acredito que nossa comunidade vai estar lá presente. Guilherme, sucesso e bom trabalho para você também. Obrigado. Em outra oportunidade a gente volta a falar aí da Expo Tupã, que acontece aí de 15 a 19? 18, de 15 a 18, aqui no nosso Parque de Exposições Coronel Marcial Terra. Então, a 65ª Expo Tupã está aí sendo preparada com carinho para você. Tivemos, então, a conversa com Guilherme Mirás, secretário de Turismo de Tupã-Seretã, e Ellen Padilha, coordenadora dos animais da 65ª Expo Tupã, que tem muita novidade para você e vale a pena conferir. A gente conversou com o pessoal aqui, em outra oportunidade a gente vai trazer mais informações. São 9h55.